Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto de um monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos coloquemos agora num tempo de silêncio. Vamos inclinar nossa cabeça e rezar em silêncio, pedindo ao Espírito Santo que venha ajudar cada um de nós agora a compreender essa palavra, a não permitir que nenhum dos dons de Deus derramado em nós por essa palavra seja desperdiçado, não seja compreendido. Rezemos pedindo ajuda ao Espírito Santo. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos nesses domingos, no começo do Evangelho de Lucas, acompanhando o início da vida pública de Jesus, o início da vida de missão de Jesus no mundo. Vimos ele sendo batizado, fazendo o primeiro milagre. Domingo passado vimos ele percorrendo as aldeias, povoados, e de sinagoga em sinagoga pregando a boa nova. Domingo passado ele foi parar lá na sinagoga de Nazaré, a sua cidade. A capelinha ficou lotada e Jesus, no meio da oração, levantou, pegou o livro, abriu o profeta Isaías, leu um texto, fechou o livro, guardou e ficou aquele silêncio. Todo mundo ficou com os olhos fixos nele. De repente, Jesus toma a palavra e diz: Hoje se cumpriu isso que vocês acabaram de ouvir. Hoje, agora,
nós vamos ver o que virou isso. Tomem comigo o Evangelho, número 9 do seu folheto. Ainda é a cena lá dentro da sinagoga de Nazaré. Lucas 4, 21 a 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer, todos juntos: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Essa passagem da Escritura nós já ouvimos e lemos domingo passado. O profeta Isaías, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, me consagrou com a sua unção para fazer 5 coisas: anunciar a boa nova para quem? A boa nova aos pobres, proclamar a libertação para os que estão presos, recuperar a vista dos, essa é fácil, né? E de recordar, e libertar os oprimidos, e dizer que isso tudo Deus realiza de graça, não tem preço, não é dízimo, não é oferta, é um tempo da graça de Deus. Então, termina esse texto, Jesus diz para o povo na sinagoga. A sinagoga, só para recordar, é um tipo de capela onde se tinha a liturgia da palavra. Quando não tem padre, geralmente os ministros ou diáconos faz a celebração da palavra. É aquilo, a celebração da palavra, que tinha nas aldeias, as pequenas capelas. Essa de Nazaré, ela não era muito grande não. Ela era mais ou menos do tamanho dessas 2 fileiras de bancos aqui. Pelo tipo do texto, que o texto fala, ela estava lotada, abarrotada de gente, porque a aldeia de Nazaré era uma aldeiazinha razoavelmente grande, o povo era muito piedoso e frequentador, e ainda tinha uma turma acompanhando Jesus, os discípulos dele. Quando Jesus diz: moçada, eu vim dizer para vocês agora que hoje se cumpriu essa palavra. A partir de agora, o que Deus fala, Ele faz. E aí, olha a cena, versículo 22, tomem comigo, vamos lá? Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua. Então, a repercussão primeira parece ser muito positiva. Domingo passado falava assim também. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. A reação primeira é boa, está todo mundo empolgado com a pregação de Jesus, com os ensinos de Jesus. Todos ficavam encantados, cheios, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da boca dele. Mas aí começou uma fofoca dentro da igreja, um fuxico. O trem não ficou bom. Leia comigo, como é que termina esse versículo? E diziam, o quê? Não é este o filho de José? Jesus está lá pregando com o maior entusiasmo. De repente começa um zum dentro da igreja. Cutuca o de cá, cutuca de lá, cutuca o da frente, o de trás, fala: quem que é esse? Quem é esse que está pregando desse jeito? Quem é esse camarada que está empolgado desse tanto pregando assim? E aí o fuxico, um fala: é o filho do Zé, da Maria, filho do carpinteiro. O Evangelho de Mateus fala que a conversa era, o povo dizia: ele é o filho do carpinteiro, nós conhecemos seus irmãos, seus parentes, ele viveu aqui no meio de nós. E ele está numa capelinha onde, desde o seu nascimento,
ele frequenta aquela sinagoga desde criança. Ele está com 30 anos. Tem 30 anos que ele frequenta todos os sábados aquela sinagoga. Ficou uns meses fora porque foi batizado e mudou lá para Cafarnaum. E agora iniciou um período novo na vida dele como pregador do reino que chegou. Mas o cochicho, a fofoca dentro da sinagoga foi um trem que mexeu com Jesus. Aí Jesus reage. O trem não vai ficar bom. Pega comigo. Versículo 23. Jesus, porém, disse, leia: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. Ixa, o trem está pegando. Sem dúvida vocês vão dizer para mim: você não quer ser o bom? Faz. Cura-te a ti mesmo. Sabe o que lembra esse texto? Vou ajudar a memória nossa. Sexta-feira Santa da Paixão, quando Jesus foi pregado na cruz, foram crucificados também 2 homens ao lado dele, não foi? Antes de morrer, um diz para ele assim: se tu és o rei dos judeus, o filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Você não é o bom? O outro que estava pregado na cruz, também do lado, fala: rapaz, nem sequer você teme a Deus. Nós merecemos receber o que estamos recebendo, mas ele não cometeu mal nenhum. E ainda falou para Jesus: Senhor, lembra de mim no teu reino, quando entrares no teu reino. E Jesus falou: não, hoje mesmo você vai entrar comigo no reino. Lembra? Então, Jesus está falando para a comunidade, para os membros da comunidade, para os parentes, para os amigos dele: sem dúvida vocês vão dizer para mim: médico, cura-te a ti mesmo, salva-se a si mesmo. E ainda Jesus faz uma provocação: vocês vão falar para mim: faz aqui para nós o que nós estamos ouvindo dizer que você fez bom demais lá em Cafarnaum. Você multiplicou pão que até sobrou, e peixe, não foi? Você fez parar a tempestade do mar. Você dizem que você realizou uma pesca milagrosa que encheu o barco de todo mundo e a rede de todo mundo. Você está tão famoso, fez tanto milagre lá. Cala a boca, rapaz. O que nós queremos de você é milagre, não é sermão, não. Para de fazer esse sermão aqui e faz milagre para nós. O trem está ficando feio. E olha que nós estamos no capítulo 4 de Lucas. Imagina onde é que esse trem vai parar. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. Aí Jesus ainda faz uma provocação. Versículo 24, leia comigo. E acrescentou: firma, em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Para lá. Jesus falou que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Com essa fala dele, 2 coisas. Ele está dizendo que aquela comunidade que ele está rezando com ela é a sua pátria. E está dizendo que ele é o quê? Que título que ele dá para ele? Ele se chama de profeta. E o que é profeta na Bíblia? Hoje em dia, com a pobreza da catequese e da formação que se tem por aí, se pensa que profeta é quem... Eu fui na igreja e alguém profetizou lá na igreja hoje. Profetizar e dizer o que vai acontecer com você. Alguém falar aqui uma revelação do que vai acontecer. Profeta na Bíblia não é isso, não. Profeta na Bíblia, a palavra profeta vem do verbo proferir. Profere.
fala para os outros aquilo que alguém mandou ele falar. Vamos entender o que é profeta na primeira leitura. Tome lá, pegue comigo. Vocês, esposas e esposos, seguramente vão ser muito mexidos com esse texto. Vocês, pais e mães, os filhos, que vivem a dificuldade muitas vezes de aceitar alguém chamar sua atenção. Olhe só, o que é um profeta na Bíblia? Jeremias, capítulo 1, versículo 4 seguintes. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo, leia comigo, toda a igreja: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Portanto, a primeira definição que vem é: profeta é alguém que Deus faz de acordo com o coração dele para dar a essa pessoa uma missão. Antes de ser concebido no ventre, antes de sair do ventre da mãe, Deus consagra. Versículo 17. Vamos. Leia. Põe a roupa e o cinto. Levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença dele. Profeta, portanto, é alguém que recebe uma função dada por Deus. Vamos, põe a roupa, o cinto, levanta e comunica-lhes. Fala para eles tudo o que eu te mandar dizer. Não tenha medo, senão eu vou fazer você tremer na presença deles. Portanto, o profeta na Bíblia é alguém que tem missão muito difícil. É alguém que tem que enfrentar missão de ameaça. Versículo 18, tomem comigo. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada. Cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo o mundo. Profeta, portanto, é alguém que topa ser contra todo mundo. Vocês estão meio distraídos, isso aqui é sério. Muitas vezes você busca uma igreja que faça as coisas que você quer. Muitas vezes você desencanta da igreja porque a igreja não está falando o que você quer ouvir, não está fazendo o que você gostaria que a igreja fizesse. Profeta que Deus põe na igreja não é gente que faz o que te agrada. Leia de novo comigo o versículo 18. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo o mundo. Contra todo mundo. No dia do seu batismo, cá, Michel, todo mundo aqui que foi batizado, no dia do batismo, fica aqui, deixa eu ficar aqui embaixo para vocês verem. Depois que a pessoa é batizada, tem no rito do batismo a segunda unção. Tem uma unção antes de ser batizado e uma unção logo depois que a pessoa é batizada. Quando você é ungido pela segunda vez, assim que você saiu da água do batismo, o ministro tocou o dedo polegar um dos dedos no óleo do crisma e fez na sua fronte, na sua testa, 3 cruzes, dizendo a oração assim: pelo batismo Deus fez de você membro do seu povo, para que como profeta, sacerdote e rei, você faça parte do seu povo. Como profeta, para falar as coisas de Deus; como sacerdote, para abençoar conforme o plano de Deus; como rei,
para servir aos outros conforme o coração de Deus. Quando nós lemos naquela segunda leitura a caridade, a perfeição da caridade, sem caridade não vale nada. Caridade não é fazer uma ação boazinha para os outros. Caridade na Bíblia é eu fazer alguma coisa com o sentimento e o coração de Deus. Entendido? A palavra caridade, tanto no grego quanto no latim, ela sugere a ideia de caris, graça, dom. A palavra caridade vem do grego caris, que no latim é dom. Então, você praticar a caridade significa você agir para os outros com aquilo que Deus deu para você agir para os outros. Caridade na Bíblia, portanto, não é ser bonzinho, não. Caridade na Bíblia, muitas vezes, você ter coragem de chegar e falar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai e sua mãe: senta aqui, nós vamos ter que ter uma conversa hoje. Eu sei que não vai te agradar, eu sei que você vai ficar chateado, eu sei que você vai ficar revoltado, mas eu tenho para o seu bem que te falar uma coisa. Caridade na Bíblia não é ser bonzinho, não. Caridade na Bíblia é passar para o outro aquilo que Deus deu para você passar para o outro. Entendido? Às vezes é um pão para quem tem fome, às vezes é uma roupa para quem está nu, às vezes é uma cama para quem está sem dormir, mas às vezes também é um puxão de orelha para quem está precisando de um puxão de orelha, entendeu? Ter coragem de apeitar uma pessoa errada e dizer para ela: você não pode mais continuar a sua vida por aqui, é caridade. Portanto, o profeta é aquele que diz ao outro o que Deus quer do outro. Eu te transformei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo. Continua comigo a leitura lá. Frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Enfrentar rei, príncipe, sacerdote, enfrentar o povo, enfrenta quem quer que seja, enfrenta. Mas agora vem uma sentença pavorosa. Versículo 19, ainda da primeira leitura, leia. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Quando você se sente chamado por Deus desde antes que você nascesse, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, para entrar na família que você está nela hoje, no casamento que você está nele hoje, no trabalho que você está nele hoje, na comunidade que você está nela hoje, quando você se sente ungido por Deus para estar onde você está, você enfrenta guerra, você enfrenta paulada, você enfrenta rejeição dos outros. O sinal maior é o que vem agora. Tomem comigo, voltem o Evangelho, pegue lá. Versículo 24, e continuando adiante. E acrescentou: em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Aí Jesus vai citar duas historinhas da Bíblia. Versículo 25, leia comigo. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. Versículo 27. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.
Jesus conta duas histórias do Antigo Testamento para dizer Elias e Eliseu, que eram dois profetas bravíssimos de 800 anos atrás. Teve uma grande seca de 3 anos e 6 meses. Tinha muita viúva passando sofrimento e filho morrendo de fome. Mas Deus não mandou Elias para fazer milagre de nenhuma viúva daqui dessa pátria, daqui desse povo, daqui de Israel. Mas sim a viúva de Sarepta, de Sidônia. Um povo pagão que nem da igreja era que recebeu o milagre de Elias. Eliseu tinha leproso para tudo quanto é banda, mas Elias não curou ninguém a não ser um pagão, porque Eliseu não encontrou aqui na comunidade nossa de fé ninguém que merecesse um milagre. Está entendendo? Primeira pergunta. Primeira pergunta é: ai, ai, ai. Jesus entrando aqui hoje, o que ele encontra em nós? O que é que nós queremos de Jesus hoje? Nós queremos um milagre? Nós queremos uma cesta básica? Faz aqui o que o Senhor é famoso, disseram que o Senhor fez lá em Cafarnaum? Ou nós queremos uma palavra de Jesus que corrige, que transforma a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento, que converte a nossa vida e faz a nossa vida ficar do jeito que Deus quer? Olha só, quando Jesus conta para os membros da comunidade dele de Nazaré, que nem Elias e nem Eliseu fizeram um milagre, porque não tinha gente que acreditasse que merecesse o milagre. Presta atenção na reação que o povo teve com Jesus agora. Vamos lá? Pegue comigo o versículo 28. O pau vai quebrar agora. Tomem lá. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram o quê? O que Jesus fala para você que te deixa furioso, furiosa? Não vem dizer para mim que Jesus só fala coisinha bonitinha e cor-de-rosa e aguinha com açúcar para você, não, que é mentira. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. Jesus dá umas broncas em nós, não dá? A mim ele trata assim. Uns puxões de orelha que deixa a gente furioso, não deixa? O que é que Jesus fala que te deixa furioso? O que é que Jesus diz para você que você tem que mudar, que você tem que corrigir, que você tem que se transformar, que você tem que melhorar e que você pensa: eu estava tão mal, vim nessa igreja exatamente para escutar uma palavra que me desse entusiasmo, e o Senhor vem com uma palavra dessa para me deixar furioso. Ficaram furiosos. Versículo 29. O trem vai ficar mais feio ainda. Toda a igreja lendo comigo. Levantaram-se e o expulsaram de onde? Da cidade. Não foi da igrejinha da sinagoga, não. Expulsaram de onde? Da cidade. Rapaz, você está dizendo umas coisas que está incomodando nós. Vamos sair daqui? Rapaz, está bonitinho, você preparou bem o que você está falando aí, mas vaza. Sai daqui. Eu imagino a cena dos mais velhos, dos mestres, dos rabinos da sinagoga, chegando em Jesus, pegando no braço dele assim, torcendo, dizer: bora ali, sai daqui. Os primos dele, os parentes dele, os meninos que conviveram com ele desde a infância, dizendo: ó, você tá falando umas coisas que não queremos ouvir. Vamos para fora, sai daqui. Mas tem uma coisa ainda mais assustadora.
uma coisa mais assustadora que é o que vem agora. Tomem comigo. Levaram-no, leia, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. a primeira sentença, a primeira condenação de morte que Jesus recebeu foi onde? Na sua comunidade, entre os seus parentes e os seus amigos. O ano passado, depois da multiplicação dos pães, no Evangelho de Marcos, diziam que a família de Jesus queriam prendê-lo porque achava que ele estava, lembra? Que ele estava doido. Lembra? Pegaram Jesus, tiraram para fora da sinagoga, levaram para fora da cidade, numa parte bem alta, querendo o quê? Espatifar Jesus no precipício. Eu vou fazer uma pergunta que não sou eu que estou fazendo, é a palavra de Deus que faz também para mim. Quantas vezes eu e você já jogamos Jesus no precipício? Quantas vezes eu e você já escutamos umas coisas de Jesus e você vai fazendo uma coisa outra, para desviando assim, para pegar Jesus e pá! Está me perturbando, Jesus. Quantas vezes, pode pegar pesado? Muito pesado? Pode? Se você considera que você que foi batizado, recebeu o Espírito Santo, os dons de Deus para agir no mundo, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja. Eu vou dizer uma coisa sofrida também para mim. Todas as vezes que você tomou um firme propósito, a partir de hoje eu vou emendar minha vida, vou organizar minha vida, eu vou fazer as coisas do jeito que Deus quer. A partir de agora eu vou viver de acordo com o plano de Deus. Todas as vezes que você fez esse propósito, você recebeu uns empurrões, a começar pelos de dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, não é não? Você faz um propósito, a partir de agora eu vou dialogar, eu vou ter paciência, eu vou perdoar, não vou ficar mais irritado, revoltado, eu vou escutar. Aí seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu esposo, numa hora daquelas, te diz uma palavra que é igual uma pedra de xingue, bate na sua cabeça, que você põe tudo a perder numa reação. Foi ou não foi para o precipício? Quem joga a gente no precipício são os membros da nossa vida cotidiana, os que convivem conosco 30 anos, 40 anos, 50 anos, é a nossa família, é a nossa comunidade, os nossos colegas de trabalho que joga a gente. Você está me incomodando com essa paciência sua. Jesus não passa por isso à toa. Ele passa por isso para dizer para nós que fomos batizados, que recebemos o Espírito Santo, que conosco também o pau vai quebrar. Está claro? Não se iluda. Que Deus te colocou onde te colocou para ser uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze contra todo mundo. Reis, príncipes, sacerdote, todo o povo. Não se iluda. Viver o plano de Deus traz consequências muito desgastantes para nós. Muito.
Eu vivo dando exemplos assim básicos, como esse da paciência. Mas no seu trabalho, tenta ser honesto para ver se os caras não te solapam. Ou não? Hã? Tenta ser honesto. Na minha vida de padre, eu faço dou um testemunho da minha vida de padre. É muito engraçado. Numa certa altura da minha vida, eu senti que o Senhor me dava uma missão que deveria eu pesar mais a mão na oração, na meditação da palavra e no peso da palavra na pregação. Isso eu não faço porque sou bonzinho, não. Isso eu faço porque o Senhor me incumbiu disso. Mas na minha vida de padre, em todas as experiências pelas quais eu passei, qual é o tipo da reação que o povo tem? Eu escutava o Padre Jesus Flores, o Padre Ângelo lá na Matriz de Campinas, quando a gente era menino, ainda no seminário. O Padre Ângelo dizia para a gente: não se iluda. O povo prefere muito mais um padre que faz as coisas do que um padre que se põe na escuta da palavra de Deus e que tenta levar o povo a viver de acordo com o que Deus quer. Não se iluda. As pessoas dizem assim: ah, esse padre é bom para falar, mas ele é ruim para fazer as coisas, né? É assim. A gente escuta exemplo desse jeito. O padre fulano era ruim, tadinho. Sapecava a missa, não valia nada, mas ele deixava a gente fazer o que a gente queria na paróquia. No tempo do padre fulano tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, tinha aquilo, e era bom demais, nós fazíamos isso, fazia aquilo. Mas a palavra, porque palavra para nós, a palavra de Deus para nós não é importante. É mais importante a gente ser um clube de gente fazendo muitas coisas e tirando foto e selfie das coisas bonitas que nós estamos fazendo e elogiando e batendo palma para nós mesmos, do que escutando a palavra de Deus como uma carapuça que diz para cada um de nós: muda nisso, se corrige nisso, se converte nisso, se transforma nisso. Minha gente, é ou não é? E eu vou dizer, essa semana faz 2 anos que eu estou aqui, né? O dia que o Dom Valdemar me deu posse aqui, eu falei para o Dom Valdemar, o dia que eu entrei pela primeira vez nessa igreja, no dia da minha posse, essa semana vamos fazer 2 anos, eu disse: Dom Valdemar, eu sinto que aqui o Espírito Santo me quer muito mais para construir o edifício espiritual do que para levantar parede e mexer com parede. Porque o edifício espiritual, ele é muito mais difícil de ser construído. Uma comunidade erguida sob o mandato de Deus, uma comunidade que escuta Deus dizendo assim: o mundo está ruim, o mundo está um peteco, sua família está um pampeiro, o pecado está dominando o mundo. Levanta, põe a roupa, põe o cinto, eu vou te enviar, você vai falar, você vai ser transformado numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, no muro de bronze, contra todo mundo, vai! Hoje, Jesus quer transformar cada um de nós aqui numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todos, a favor somente do que Deus quer. A igreja não é o lugar onde todo mundo faz a vontade do padre, ou o padre faz a vontade de todo mundo. A igreja é o lugar onde todos nós temos que nos submeter, pegar nossas vontades e jogar nossas vontades no precipício e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu seja, que eu faça? Como é que o Senhor quer que eu viva?
O que é que tem desmoronado você na sua fé? Quantos pecados tomaram conta da sua família, porque você viu coisa errada, percebia coisas erradas e você falava assim: ah, mas eu não vou falar isso não, porque se eu falar meu marido vai encrencar. Eu não vou falar isso para meus filhos não, porque eu sei que se eu falar vai emburrar e não vai voltar mais nunca aqui em casa. Quantas mães eu escuto isso? Os filhos no pior caminho, os netos no pior caminho. Eu digo: mas por que que você, que tem toda essa sabedoria, não chega e diz: olha, a partir de agora as coisas vão ser assim, assim e assim? A mãe desce a lágrima e fala: padre, se eu disser isso para ele, não vem nunca mais na minha casa. E eu digo: é melhor que ele nunca mais entre na sua casa, mas não entre no inferno. Porque se você não apeitar e não falar, ele vai continuar entrando na sua casa, vai conviver, vai estar bom, não valendo nada, sendo um picareta, o pior. Vai estar na sua casa todo dia, mas vai parar com você no inferno. É melhor não entrar na sua casa, mas entrar no céu, não é não? Não é não? Mas nós não, nós queremos uma sociedade de paninho quente. Gente, eu tenho dores no estômago todos os dias lendo as notícias do Brasil. Os picareta mais picareta, os corruptos mais nojentos, falam para os jornalistas assim: eu nunca cometi erro nenhum desse jeito. Nós somos a sociedade dessa hipocrisia. Hoje, o Senhor quer que você tenha coragem de lançar no precipício as suas fraquezas, a sua frouxidão na fé. Hoje o Senhor quer ser acolhido no seu coração. O Senhor quer transformar você numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, para você enfrentar sua missão até as últimas consequências. Combinado? Credo, que igrejinha mais xoxa. Combinado? Combinado. Reage, igreja. Combinado? Combinado. Então estende a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reza comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo O Senhor conhece tudo. que em mim Que em mim precisa ser transformado, precisa ser transformado. precisa ser corrigido, Precisa ser corrigido. precisa ser santificado. Precisa ser santificado. Purificado. Purificado. Senhor Jesus, Senhor Jesus. na sua presença, Na sua presença. eu me coloco. Eu me coloco. Eu aceito tudo que o Senhor quiser, Eu aceito tudo que o Senhor quiser. tudo que o Senhor falar para mim agora. Tudo que o Senhor falar para mim agora. Seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor. Transforma-me Transforma-me em instrumento em instrumento da caridade, da caridade, do amor de Deus. do amor de Deus. Ainda que eu seja rejeitado Ainda que eu seja rejeitado por todos, por todos, transforma-me transforma agora. agora. Põe a mão no coração, incline a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, transforma-me Transforma numa cidade fortificada, Uma cidade fortificada. numa coluna de ferro, Uma coluna de ferro. no muro de bronze. No muro de bronze. Dá-me uma fé firme Dá-me uma fé firme. para que eu enfrente tudo, Para que eu enfrente tudo. fazendo somente Fazendo somente a vontade de Deus. a vontade de Deus. Vá conversando com Jesus agora. Abra seu coração. Fale para o Senhor tudo o que você precisa falar para Ele. Pedir dEle. Aceitar dEle. Converse com Jesus. Jesus, pois tantas pessoas no seu caminho até hoje que tiveram coragem de dizer para você: muda, melhora, converte, e você rejeitou. Fale para Jesus que a partir de hoje você vai aceitar quem Ele pôr no seu caminho para ajudar você a ser uma pessoa melhor. Sua família, membro da igreja, do seu trabalho.
Fale para Jesus que você vai aceitar ser corrigido, ser educado, ser orientado no caminho dele. Reze, peça, confie. Espírito de Deus, vem e fica aqui. 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 E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Consagra-me, Senhor. Espírito de Deus, Enche-me dos dons do Espírito Santo, Senhor. Faz de mim um instrumento do seu amor, da sua misericórdia. Faz de mim um instrumento, Senhor, da verdade que liberta, que salva, que dissipa toda treva da mentira, da verdade que corrige o pecado, da verdade que ilumina a mente e vence a ignorância. Vem, Senhor. Fala, Senhor. Opera em cada um de nós e transforma cada um de nós numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Não nos deixe ter uma fé fraca, frouxa, uma fé amiga do pecado, uma fé que faz silêncio diante dos erros, para não caçar confusão. Dá-nos uma fé vigorosa, Senhor. Enche-nos da fé, do vigor da fé. Fiquemos de pé, levantemos as mãos para os céus e passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Levante as mãos para o céu, as duas mãos, deixa o folheto no banco, faça o gesto com amor. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigada por todas as pessoas por todas as pessoas que o Senhor preparou que o Senhor preparou e pôs no meu caminho e pôs no meu caminho para me ensinar a a verdade, a vontade de Deus. a vontade de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Obrigado, Santo. Pai eterno, Obrigado, Pai por eterno, todo mundo por todo mundo que teve coragem um dia que teve coragem de chamar a minha atenção, de chamar a minha de me atenção, corrigir, de me corrigir, de me apresentar de me apresentar o plano de Deus. o plano de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E perdão
perdão por todas as vezes por todas as vezes que eu não aceitei que eu não aceitei ser ajudado ser ajudado pelas pessoas pelas pessoas na minha família, da minha família, na minha igreja, da minha igreja, no meu trabalho. do meu trabalho. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. O Senhor sempre quis cuidar de mim O Senhor sempre quis cuidar de e mim nem sempre eu aceitei. e nem sempre eu aceitei. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Também, Jesus, Também, Jesus. agora Agora eu me ofereço. eu me ofereço. A partir de hoje, A partir de hoje eu serei eu serei a cidade fortificada, a cidade fortificada, a coluna de ferro, a coluna de o ferro, muro de bronze, o muro de bronze, para ajudar as pessoas para ajudar as pessoas a conhecerem a conhecer a vontade de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus a verdade de Deus para a vida delas. para a vida delas. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita Seja feita a vontade do Senhor a vontade do na Senhor minha vida na minha vida e na vida de todo mundo e na vida de todo mundo com quem eu vou conviver, com quem eu vou conviver, para quem eu vou anunciar para quem eu vou anunciar a mensagem do Senhor. a mensagem do Senhor. Amém. 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 Amém.